Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, a aula de hoje será sobre matriz inversa, página 249 do nosso material, ok? Módulo 8. Pessoal, a matriz inversa. A matriz A, quadrada de ordem n, diz-se inversível se, e somente se existir a matriz A elevada a menos 1, que a gente vai denominar de inversa de A. Quadrada de ordem n está ok. A vezes a inversa de A, isso tem que ser igual à inversa de A vezes A, que é igual à matriz identidade. Então, pessoal, se existir a inversa da matriz A, o produto de uma matriz pela sua inversa sempre vai ser igual à matriz identidade, que é aquela que tem o número 1 na diagonal principal e fora só 0, certo? Então, a matriz A elevado a menos 1 é denominada a inversa da matriz A. Observação. Para existir a inversa de uma matriz A, devemos ter o determinante de A diferente de 0. Então, pessoal, se o determinante de uma matriz for 0, significa que não existe a inversa daquela matriz. Tá bom? Então, a primeira condição é essa. Para existir a inversa de uma matriz, o determinante da matriz tem que ser diferente de 0. Propriedades. Primeira, inversa da inversa. A inversa da inversa é a própria matriz. Transposta da inversa. Então, ó, se eu quero calcular a transposta da inversa, isso vai ser igual à inversa da transposta. Ou seja, eu posso inicialmente calcular a transposta de A e depois calcular a inversa. Inversa do produto. Então, se eu tenho aqui um produto A vezes B e quero calcular a inversa desse produto, isso é igual à inversa da segunda vezes a inversa da primeira. Ou seja, fiquem atentos para essa troca de posição, hein? Então, é A vezes B, inversa. Então, isso vai ser a inversa da segunda vezes a inversa da primeira. Quarta, unicidade da inversa. Dada a matriz A, se existir a inversa de A, então a inversa é única. Ou seja, só existe uma única matriz inversa de uma matriz dada, certo? Se ela existir. Agora vamos para alguns exemplos aqui. Exercício 1. A matriz quadrada M representa uma mensagem codificada. A mensagem decodificada é a matriz M inversa, x, y, z, w. Tal que M inversa é a inversa da matriz M. Sendo assim, o valor de x mais y mais z mais w é... Então, pessoal, ele forneceu aqui a matriz M e essa aqui, M' é inversa. Ele quer saber quem que é a soma dos elementos da matriz inversa. Ok, então vamos aqui no quadro aqui. Então, nessa questão número 1, a gente tem que entender que, no exercício 1, eu tenho que a matriz M vezes a inversa de M, isso tem que ser igual à matriz identidade de mesma ordem, certo? A matriz M, ele forneceu aqui, ela é menos 1, menos 1, 0, 0 e 2. Vezes a matriz inversa. Então, no texto, ele já afirmou que ela é xy, a inversa é x, y, z e w. Nessa ordem que está aqui. Isso aqui tem que ser igual à matriz identidade. A matriz identidade é aquela que tem 1 na diagonal principal e fora só tem 0. Então, 1 e 1 na diagonal principal. Pessoal, se eu fosse calcular o determinante aqui, ó, matriz 2 por 2, a diagonal principal menos a secundária. Então, aqui daria menos 2, menos 0 dá menos 2. Como o determinante deu diferente de 0, existe a inversa. Agora, a gente vai fazer a multiplicação de matriz. Então, lembrando que a multiplicação, a gente multiplica linha por coluna. Só que eu pego a primeira linha, primeira coluna, né? Então, como a matriz M é 2 por 2 e a inversa 2 por 2, significa que o produto também será 2 por 2. Menos 1 vezes x dá menos x. 0 vezes z dá 0. Então, não preciso colocar 0 aqui. Agora, eu vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Então, primeiro pelo primeiro. Como é primeira linha, segunda coluna? Resposta, primeira linha, segunda coluna. Menos 1 vezes y dá menos y.
0 vezes W dá 0. Então, posso deixar assim. Agora, eu tenho que pegar a segunda linha e multiplicar pelas duas colunas. Ora, como eu vou fazer segunda linha, primeira coluna, resposta, segunda linha, primeira coluna. 0 vezes x vai dar 0. E 2 vezes z, 2z. Agora eu vou fazer a segunda linha pela segunda coluna. 0 vezes y dá 0. 2 vezes w, 2w. Isso tem que ser igual, então, à matriz de identidade. A matriz de identidade, então, é 1, 0, 0 e 1. Certo, pessoal? Agora, para que essa matriz seja igual a essa, é só a gente igualar os elementos, não é? Então, com isso, eu tenho que o menos x, daqui eu tenho que o menos x tem que ser igual a 1. Certo? Com isso, eu posso multiplicar, então, por menos 1. A gente vai ter x igual a menos 1. Então, esse aqui é o valor de x. X é igual a menos 1. Eu tenho que o menos y é igual a 0. Multiplicando por menos 1, y igual a 0. Tem o valor do y. Agora eu tenho que o 2z é igual a 0. Então, 2z, isso tem que ser igual a 0. Com isso, pessoal, o z tem que ser 0 para dividir por 2, dá 0. E por fim, eu tenho que o 2w é igual a 1. Isso implica que o w é igual a meio. Certo, pessoal? Então, aqui eu calculei os valores de x, y, z e w. O cara quer saber na questão quanto que é o valor da soma x mais y mais z mais w. Então, a soma, o x mais y mais z mais w, isso corresponde a menos 1, mais 0, mais 0, mais meio. Certo? Então, pessoal, o 0 com 0 a gente pode cortar. Tira o mínimo aqui entre 1 e 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 por 2 dá 1. Vezes 1 dá 1. Então, menos 2 mais 1 dá menos 1 sobre 2. Certo? Com isso, resposta letra E. Então, resposta letra E. Ok, pessoal? Pessoal, um segundo modo para resolver essa questão seria o seguinte. A gente sabe que a matriz M é menos 1, 0, 0 e 2. E a inversa, então, é o x, y, z e w. Eu preciso encontrar esses elementos. Eu posso aplicar esse seguinte processo. Ó. A matriz M inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz M multiplicado pela matriz adjunta da matriz M. Então, a adjunta de M. Então, o que seria essa adjunta? A adjunta é quando a gente calcula a matriz dos cofatores e depois calcula a transposta dela, certo? Isso se torna a matriz adjunta. Mas no A 2 por 2 tem uma regrinha bem simples para a gente fazer. Então, ó, primeira coisa, vamos calcular qual que é o determinante de M. O determinante da matriz M, então, como ela é uma matriz 2 por 2, o que a gente faz? Então, é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, eu tenho que diagonal principal vai ser o menos 1 vezes 2 e o resultado a gente multiplica por mais. Quer dizer que continua menos 2. Depois, a gente vai pegar
e multiplicar os elementos da diagonal secundária, o resultado é multiplicar por menos. Só que 0 vezes 0 dá 0. E menos 2 menos 0 dá menos 2. Esse é o determinante. Agora, então, como é que a gente vai fazer? Vamos voltar nessa regra aqui, certo? Então, eu tenho que a matriz M inversa. Ó, então, essa matriz M inversa tem que ser igual a 1 sobre o determinante A. O determinante A é menos 2. Então, é 1 sobre menos 2, que multiplica a matriz adjunta. Pessoal, a matriz adjunta, dessa matriz, é só a gente fazer uma coisinha. A gente vai trocar os elementos da diagonal principal de posição. Então, significa que eu tenho aqui 2 e aqui menos 1. E os elementos da diagonal secundária a gente só troca de sinal. Só que nesse caso, como é 0, eu vou deixar 0, 0, certo? Então aqui continua 0 e aqui 0. Agora, então, a matriz M inversa é só multiplicar por menos meio todo mundo que está lá dentro. Então, com isso, eu tenho que M inversa é igual menos meio vezes 2, não, 1 vezes 2, 2. Dividir por menos 2, menos 1. Menos meio vezes 0 vai dar 0. Menos meio vezes 0 dá 0. E menos meio vezes menos 1, menos vezes menos dá mais. Então, isso vai dar meio, certo? Então, logo, o que o cara pediu na questão é a soma do x mais y mais z mais a, certo? Então, com isso, a gente tem que menos 1 mais 0 mais 0 mais meio, certo? O 0 com 0, a gente pode considerar, tira o mínimo entre 1 e 2, o mínimo é 2, não é isso, pessoal? 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes menos 1, menos 2. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Menos 2 mais 1, menos meio. Então tá aí. Encontramos uma resposta sem ter que fazer o sistema, né? Então, esse outro processo aqui é assim, então. Para calcular a inversa de uma matriz, eu posso falar que ela vai ser igual a 1 sobre o determinante da própria matriz, multiplicado pela matriz adjunta, né? A matriz adjunta é aquela que você calcula os cofatores e depois calcula a transposta dela. O resultado, então, a transposta da matriz dos cofatores é a matriz adjunta. Só que já não precisa calcular os cofatores. Quando for 2 por 2, eu posso simplesmente aplicar a regra que eu falei para vocês. O que vai ser, então, a matriz adjunta? Eu troco de posição os elementos da diagonal principal. Então, era menos 1 e 2, ficou 2 e menos 1. E inverto os sinais da diagonal secundária. Como aqui é 0, por isso eu não troquei de sinal. Tá bom, pessoal? Então, outra possibilidade, então. Pessoal, exercício 2. Seja A e J uma matriz 2 por 2, uma matriz tal que o A e J vai ser o menos J elevado a I, se I é igual a J, e menos I elevado a J, se I for diferente de J. A inversa da matriz A, denotada por A elevado a menos 1, ou seja, a inversa de A, é a matriz. Ok, então ele perguntou qual que é essa matriz. Então, pessoal, ele fala no texto que a matriz A é uma matriz, A é uma matriz 2 por 2. Tal que o elemento A e J é igual. Eu sei que ele vai ser menos J menos o J elevado a I, se o I for igual a J. E ele vai ser o menos I elevado a J, com parênteses, menos I elevado a J, se I for diferente de J. Se I diferente de J. Certo? Então, gente, primeira coisa, qual que seria a matriz 2 por 2? A nossa matriz A, ela, então, a representação genérica dela seria o A11, A12, A21 e A22. Então, agora eu preciso calcular cada elemento da matriz A. Então, eu tenho que calcular quem que é o A11, A12,
2, 1 e A, 2, 2. Tá. Aqui, o I é igual a J. Se o I é igual a J, a regrinha está aqui. Então, tem que ser menos o valor do J, que é o segundo. Isso aqui é elevado a I. Menos 1, então, é elevado a 1. Então, isso vai ser igual a menos 1. Segundo, o I é diferente de J. Quando o I for diferente de J, ele falou que eu tenho que fazer menos o valor do I. I é o primeiro, hein? Então, menos 1 elevado ao J, que é 2. Menos 1 ao quadrado dá mais 1. Aqui eu tenho o A21. O I é diferente do J. Então eu tenho que fazer menos o valor do I, que é o primeiro, elevado ao J, que é o segundo. Menos 2 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, menos 2. O último elemento, que é o A22, o I é igual a J, cai na primeira situação. Então tem que ser menos o valor do J elevado ao I. Pessoal, lembrando que, como não tem parênteses, quem está elevado a 2 é apenas o 2. Então eu tenho que repetir o sinal de menos e fazer 2 ao quadrado. Então isso vai dar menos 4. Então, com esses valores aqui, eu sei que a nossa matriz A vai ser formada por, então, o menos 1, depois 1, menos 2 e menos 4. Então, essa é a matriz A, né? Tá, a partir dessas informações, como eu tenho a matriz A, o cara quer saber no texto quem que é a inversa da matriz A. Partindo pela definição, então, como a gente fez no exemplo anterior, a gente tem que A vezes a inversa de A, isso tem que dar identidade. Certo? Então, A vezes a inversa de A, isso corresponde à matriz identidade. A nossa matriz A é essa que a gente acabou de calcular. Menos 1, 1, menos 2, menos 4. Só verificando o determinante, né? Menos 1 vezes menos 4 vai dar mais 4. Certo? Mais 4. Depois, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Troca de sinal, fica mais 2. Então, quer dizer que o determinante dá 6. Como 6 é diferente de 0, significa que existe a inversa, tá? Então, a gente não vai calcular de forma desnecessária. Então, a gente já sabe que existe. Então, agora, eu vou colocar a inversa. Então, x, y, z e w, certo? Essa aqui vai ser a nossa matriz inversa. Isso tem que dar a matriz identidade. A nossa matriz identidade, então, é 1, 0, 0 e 1. Aqui. Então, multiplicação de matriz. Então, é linha por coluna. Então, vamos seguir aquele princípio. A gente pega a linha, que está aqui, e multiplica pela coluna primeira, depois multiplica pela segunda. Certo? Então, como a matriz é 2 por 2, essa é 2 por 2, a resposta também é uma quadrada de 2 por 2. Menos 1 vezes x dá menos x, 1 vezes z dá z. Primeira linha, primeira coluna já foi. Agora, primeira linha, segunda coluna. Menos 1 vezes y dá menos y, 1 vezes w dá w. Agora a gente vai pegar a segunda linha e multiplicar pelas duas colunas. Como eu estou começando agora com a segunda linha e primeira coluna, resposta, segunda linha, primeira coluna, né? Então, o que a gente tem? O menos 2 vezes x vai ficar, então, menos 2x. Menos 4 vezes z, menos 4z. Segunda linha, segunda coluna, então, a resposta, segunda linha, segunda coluna. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 4 vezes w, vai dar menos 4w. Isso tem que ser igual. Então, a 1, 0, 0 e 1. Pronto. Agora eu cheguei numa matriz 2 por 2 ou uma matriz 2 por 2. Só que para resolver essa questão, a gente vai ter que formar sistemas. Então, ó, eu vou ter dois sistemas. Então, vamos pegar o primeiro. Então, esse que vai ser o sistema 1. Ó, vou pegar a primeira coluna e igualar com a primeira coluna.
Então, a gente tem que menos x mais z, isso é igual a 1. E que menos 2x menos 4z é igual a 0. Eu posso simplesmente multiplicar por menos 2 a primeira, né? Se eu multiplicar por menos 2 a primeira, eu vou trocar o sinal do x, né? Então, menos vezes menos dá mais, eu tenho 2x. Menos vezes mais dá menos, vou ter menos 2z. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. E copia a segunda. Menos 2x, menos 4z, igual a 0. A hora que eu somar as equações, eu consigo cortar o 2x com menos 2. E aí, eu tenho que menos 6z é igual a menos 2. Passo o menos 6 dividindo, ou se eu multiplicar por menos 1, já fica todo mundo positivo. Então, 6z é igual a 2. Então, z vale 2 para dividir por 6, isso dá 1/3. Então, já encontrei o valor de z. Tendo o valor de z, a gente precisa voltar ou na primeira ou na segunda e encontrar o valor do x. Eu vou usar a primeira. Então, essa é a primeira, essa é a segunda. Na primeira, então a gente tem que menos x. Então, o menos x mais o z, que é 1/3, isso tem que ser igual a 1. Então, menos x é igual a 1 menos 1/3. Tira o mínimo entre 1 e 3. Menos x igual a 3. 3 para dividir por 1 é 3. 3 vezes 1, 3. Menos 3 dividido por 3 dá 1. Então, menos x igual a 2/3. Como o x está negativo, eu não posso deixar. Multiplico por menos 1. Certo? Com isso, eu tenho que o x é igual a menos 2/3. Certo, pessoal? Encontrei aqui o valor do x. Tá, se eu já tenho o valor de x e z, já resolvi essa primeira parte. Vamos resolver agora o outro sistema. O segundo sistema, ele tem que ser formado, então, pela segunda coluna aqui, ó. Então, a gente vai chamar de sistema 2. Então, sistema 2. Nesse sistema 2, a gente tem que o menos y mais w, isso tem que ser igual a 0. O menos 2y menos 4w, isso tem que ser igual a 1, certo? Então, pessoal, multiplicando por menos 2, eu vou trocar os sinais aqui. Então, eu tenho que o menos vezes menos dá mais, 2y menos 2w igual a 0. A segunda copia, menos 2y menos 4w igual a 1. A hora que eu somar as equações, a gente vai conseguir cortar, cancelar aqui, ó, o mais 2 com menos 2y. Sobra menos 6. Menos 6w igual a 1. Esse menos 6 passa dividindo, fica 1 sobre menos 6. Então, a gente já sabe que o w vai ser menos 1/6. Encontrei o valor de w. Agora, eu preciso voltar na primeira ou na segunda. Eu vou voltar na primeira. Para encontrar o valor de y, né? Tá faltando. Então, voltando à primeira, eu tenho que menos y mais o valor de w, só que mais com menos dá menos, 1/6. Isso tem que ser igual a 0. Então, menos y igual a 1/6. Se eu multiplicar por menos 1, então eu tenho que o y é igual a menos 1/6. Está aqui o valor do y. Portanto, a nossa matriz A inversa, ela tem que ser igual. Primeiro, valor do x, né?
Então, o nosso x deu menos 2/3. Depois, o valor do y, que está aqui, menos 1/6. Depois, eu tenho o valor do z, que é 1/3. E, por fim, o valor de w, que é menos 1/6. Então, está aqui. Essa, pessoal, é a matriz inversa, certo? Então, com isso, a resposta é, então, menos 2/3, menos 1/6, 1/3 e menos 1/6. Letra E, certo? Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Ó. Então, resolvendo pelo primeiro modo, eu tenho que fazer tudo isso. Agora, vamos pensar o seguinte, e se eu fosse resolver pelo segundo modo? Então, vamos lá, vamos apagar aqui. Eu vou começar a partir daqui. Então, pessoal, agora, pensando naquele segundo modo, eu já tenho aqui na questão, eu já tenho a matriz. Essa parte não tem como. Tenho que calcular cada um dos elementos e encontrar a matriz A. Então, pensando agora aqui, o que a gente vai fazer? Essa aqui é a matriz A. O determinante de A seria, então, a barrinha, menos 1, 1, menos 2, menos 4. Então, pessoal, isso aqui tem que ser igual. Ó, diagonal principal, a gente multiplica por mais. Diagonal secundária, multiplica por menos. Então, menos 1 vezes menos 4 vai dar mais 4. 1 vezes menos 2, menos 2. Só que vezes menos, mais 2, esse determinante é igual a 6. Desse modo, o que vai acontecer? Logo, a inversa da matriz A é igual a 1 sobre o determinante de A, que é 6, vezes a adjunta. Como é que a gente chega nesse resultado, então? Ó, na 2 por 2 apenas. O que a gente vai fazer? Eu troco esses dois números de posição. Quer dizer, então, eu troco o menos 4 com o menos 1 de posição. Esses dois aqui, eu deixo na posição que eles estão, só que eu troco o sinal. Então, aqui fica menos 1, aqui fica mais 2. Certo? Com isso, a inversa da matriz A vai ser o quê? Vou multiplicar por 1/6 esses elementos. Então, fica o menos 4 sobre 6. 1/6 vezes menos 1 dá menos 1 sobre 6. 1/6 vezes 2, então vai dar 2/6. E 1/6 vezes menos 1, então isso aqui dá menos 1/6. O que a gente pode fazer? O menos 4 e o 6 dá para dividir por 2. Então, eu tenho que esse aqui vai ser o menos 2/3. Esse é o menos 1/6. O 2 e o 6 dá para dividir por 2. Eu fico com 1/3 e menos 1/6. Então, cheguei no resultado. Então, confirmando, ó, a resposta, então, é menos 2/3, menos 1/6, 1/3 e menos 1/6. Letra E. Então, igual a outra. E foi muito mais rápido. Pessoal, tem um outro exercício aqui, o número 4. Ó. Seja A, B, C, D a inversa da matriz, 3, 1, 11, 4. Indique quem que é a soma dos módulos de A mais B mais C mais D. Então, pessoal, aqui foi só fazer da mesma forma. Aqui, ó, a inversa vezes A tem da identidade. Monta o sisteminha, que tem dois, ó, o primeiro e o segundo. Encontra os valores de A, B, C e D, tá bom? Depois, se possível, tentem fazer esse exercício pelo segundo modo, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês me perguntam. Então, resolvendo a questão, aqui a gente tem que A é 4, B menos 1, 11 vai dar menos 11, D 3. Pegando o módulo de cada um, ficam todos positivos, a soma é 19, tá bom? Pessoal, por hoje então é só, tá? Até a próxima. Abraço!